Se você quer se tornar um instrumentador ou instrumentadora cirúrgica de sucesso e entrar no centro cirúrgico com segurança, conquistar o seu trabalho e construir uma carreira respeitada, então essa aula é para você. Eu vou te mostrar por que as pessoas costumam estudar durante meses e às vezes até anos e não conseguem um emprego na área. E como você pode conseguir o seu primeiro trabalho de uma maneira estruturada, técnica e estratégica. Não é aprender sobre pinça, é aprender a ser um profissional, e isso faz toda a diferença. Mas antes de continuar, afinal, quem realmente precisa assistir isso até o final? Essa aula é para você que é um adulto e quer começar uma carreira na área da saúde. É para você que já é formado, já está na área da saúde e quer se aperfeiçoar. É para você que busca uma segurança financeira real. É para você também que é um iniciante e tem muita insegurança em trabalhar na área da saúde. E também é para você, claro, que já é formado, mas tem medo de entrar em cirurgia. E essa aula também é para você que acha que só indicação resolve. Para quem não é essa aula não é para você que quer um emprego fácil ou que quer um emprego garantido. Se você quer um emprego fácil, garantido, sem esforço, sem se empenhar nas aulas, sem estudar, sem fazer a sua parte, então essa aula não serve para você. Mas se você quer aproveitar tudo que a gente pode te passar para conseguir o seu primeiro emprego, então aqui você vai ter um belo de um suporte em um método diferenciado. Isso porque agora eu vou te mostrar a diferença entre você ter um curso e você ter uma carreira. E antes que você pense que isso é só um discurso, deixa eu te mostrar algumas coisas. Hoje nós temos dezenas de alunos que conseguiram seu primeiro emprego, que conseguiram seu primeiro emprego quando ainda estavam cursando esse método, que conseguiram seu primeiro emprego quando estavam fazendo estágio, que já estão atuando em cirurgias com equipes, com empresas ou trabalhando em hospitais. E a gente tem print, a gente tem imagens, a gente tem conversas. Então não se trata de uma promessa exagerada, é um método aplicado. Isso me leva ao ponto principal. Criei um método FTM porque eu percebi um erro muito comum. E esse erro, ele acaba travando as pessoas que são capacitadas. O erro é muito comum. A pessoa faz uma formação, acha que já está capacitada, acaba não conseguindo seu emprego na área, acha que indicação apenas vai resolver o seu problema, foca apenas na técnica e aí acaba querendo um trabalho sem uma estratégia. E isso vai resultar em apenas uma coisa: frustração. Você tem a formação, você tem o certificado, mas você continua sem saber por onde começar. Ou pior, você faz tudo isso e começa do jeito errado, sem posicionamento, sem saber como buscar, como ir atrás do seu primeiro emprego, não sabe conversar, criar um relacionamento e se manter. E então você começa a duvidar de você mesmo. Mas o problema não é você, na verdade é um método incompleto de ensino. E é aqui então que entra o método FTM. FTM significa fundamento, técnica e mercado. E esta ordem, ela não é aleatória, ela é estratégica. Primeiro pilar, o fundamento, é aqui que você deixa de ser um curioso e passa a entender o que o instrumentador faz, a biossegurança, a ética, o posicionamento dentro da equipe, os instrumentais, a organização do centro cirúrgico e a sua postura dentro do centro cirúrgico também. Você passa a enxergar o centro cirúrgico como um ambiente de trabalho e não como um cenário. Sem fundamento, você é inseguro. Com fundamento, você tem base e segurança. Mas só a base não basta. E é aí que entra o segundo pilar, a técnica. Aqui você desenvolve o seu domínio real, montagem de mesa, a sequência operatória, que a gente vai chamar de sistematização cirúrgica, as situações de emergência. O importante aqui é que a gente vai te passar não só o que o instrumentador faz, mas você vai ter domínio sobre o raciocínio do instrumentador cirúrgico. Mas mesmo assim, só a técnica não garante trabalho. E é aí que entra o terceiro pilar, o mercado. E aqui está o nosso grande diferencial. Você vai aprender a montar currículo, a fazer a sua carta de apresentação. Você vai entender como ir atrás de quem está precisando de um instrumentador cirúrgico. Então você entende onde você deve buscar essa vaga. Além, é claro, de aprender o posicionamento como profissional, de mapear as oportunidades e como entrar em contato com as equipes. Você deixa de mandar currículo e passa a agir com estratégia. Isso tudo gera quase uma visão empreendedora e é o que vai te
levar ao seu primeiro emprego na área. E por que esse método realmente funciona? Bom, ele vai funcionar porque ele vai eliminar um gargalo formado pelo erro. O erro de uma formação superficial vai ser suprido por uma formação completa. O erro de ter só a técnica, ele é suprido por uma formação com técnica e posicionamento. Aquele erro básico de esperar uma indicação, ele vai ser suprido por estratégia. E agora eu quero te mostrar um pouco mais sobre isso na prática. Então vamos lá. Imagina que você é um instrumentador cirúrgico e você está com uma equipe em uma cirurgia, em um hospital, e então o seu paciente sofre uma parada cardíaca intraoperatória. Ou seja, durante a cirurgia, o paciente tem uma parada cardíaca. Qual é a função do instrumentador cirúrgico nessa hora? Então vamos lá, eu vou te contar qual é a sua função como instrumentador cirúrgico. A gente não tem uma função muito ativa, mas o que a gente pode proporcionar durante esse momento é imprescindível para que a gente tenha ali um manejo da situação com mais efetividade e segurança. O instrumentador cirúrgico não realiza manobras, o instrumentador cirúrgico não aplica nenhum tipo de drogas, o instrumentador cirúrgico ele também não faz uso do desfibrilador. E aí você pensa, poxa, mas então o que o instrumentador cirúrgico faz na hora de uma parada cardiorrespiratória? A primeira coisa que você vai fazer é disponibilizar para o cirurgião com agilidade o que ele precisa para estancar o sangramento. Compressas, gases são evitáveis porque por conta do tamanho pequeno, mas compressas, fio, agulha, o porta-agulhas montado, uma pinça para ele poder auxiliar ele ali na sutura e, é claro, as tesouras. Muitas vezes isso é necessário e viável, outras vezes não. Isso vai ser solicitado para você e aí você saber que você tem essas opções já te clareia muito a postura que você tem que ter e até mesmo o manejo de qual instrumentais oferecer nesse momento. Outra coisa extremamente importante é que depois de estancado esse sangramento, contido esse sangramento, o que você deve fazer é afastar a sua mesa o mais longe possível da porta de entrada e do seu paciente. Isso porque nesse momento de parada, muitas pessoas vão entrar e sair da sala. Vai entrar carrinho de parada, enfermeira, o número de pessoas dentro do ambiente vai ficar maior. E você tem que zelar pela integridade da sua mesa para que ela se mantenha estéril, para que depois desse momento a cirurgia possa ocorrer da melhor maneira possível. Agora imagina se você não está lá e se você não faz nada disso. A chance de contaminar a sua mesa é muito grande, porque vão entrar e sair pessoas, e as pessoas elas estão no meio da correria. E nesse momento é onde acontece a contaminação da tua mesa. Passado esse momento de estabilizar o paciente, com um paciente mais estável, talvez a cirurgia não ocorra do jeito que deveria, mas vai ser imprescindível voltar ao ato cirúrgico para pelo menos fazer uma hemostasia e também uma síntese, ou seja, a sutura do paciente. E se a sua mesa foi contaminada durante essa parada, então você vai ter que montar ela toda de novo. E você vai precisar de outros materiais, inclusive outras caixas de instrumentais. E a gente tem sempre que pensar que pode ser que o hospital não tenha disponibilidade. Pode ser que não tenha uma outra caixa estéril para você usar. Então, o papel do instrumentador durante esse momento de parada cardíaca intraoperatória é, em primeiro lugar, auxiliar nessa questão de, se for possível, suturar o paciente rapidamente ou estancar esse sangramento com compressa estéril e se afastar para se manter e manter a sua mesa e os seus instrumentais estéreis. E isso é muito importante. Isso é algo que dificilmente você aprende numa sala de aula. Isso é algo que você, assim como eu, você vai aprender na prática. E você aprender sobre intercorrência na prática é algo realmente muito difícil. Eu aprendi na prática, dentro do centro cirúrgico, no meio de uma cirurgia, porque não me contaram antes. Então eu acho muito importante que você saiba, antes mesmo de você sair da frente do seu computador assistindo essas aulas, que você saiba se posicionar frente a uma intercorrência grave como essa. Agora imagina você fazer uma formação sem ver essas coisas tão importantes na prática, sem saber agir em uma intercorrência.
É isso que a gente vai ver aqui nos fundamentos do método FTM. Agora falando de técnica, então você vai aprender toda a técnica e manejo de instrumentais. Por exemplo, eu vou te dar já uma tarefinha de casa. Normalmente, quando a gente vai pegar alguma tesoura em casa para cortar qualquer coisa, o que a gente faz? A gente segura dessa maneira, utilizando aqui o dedão e o dedo médio. Tem gente que até segura com o indicador e o dedão. Mas você, instrumentador, instrumentadora, pode esquecer isso, porque a empunhadura de um instrumental cirúrgico, ela vai ser feita com o dedão e com o dedo anelar. Então, a gente usa esse dedo indicador sobre a nossa pinça para que a gente tenha mais segurança. Os outros dedos, o nosso dedão e o nosso dedo anelar, a gente coloca aqui, ó, na argolinha da pinça. A tarefinha que eu deixo para você hoje é justamente essa. Vai se habituando com isso. Toda vez que você for cortar uma embalagem, um papel, qualquer coisa que seja aí na sua casa, utilizando uma tesoura, então faça essa empunhadura. Essa empunhadura, ela serve tanto para o instrumentador quanto para o cirurgião. E você vai entender o quanto faz diferença você utilizar esses outros dedos e o quanto faz mais diferença ainda você utilizar o seu dedo indicador para dar uma estabilidade, um equilíbrio, um direcionamento. Com certeza, no começo você vai ter um pouquinho de dificuldade. E toda vez que você pegar essa tesoura, você vai instantaneamente colocar ali os dedinhos de costume. Mas se mantém focado nesse treino, porque a realidade é que se você for focando isso e trazendo isso para o seu dia a dia, quando chegar lá no centro cirúrgico, isso vai fluir de uma maneira mais natural. Esse tipo de detalhe separa o profissional bem instruído, com uma boa técnica, daquele profissional que apenas conhece os instrumentos. E a importância maior nisso tudo é que o instrumentador cirúrgico, ele não é um passador de pinças. O instrumentador cirúrgico, ele tem consciência do seu posicionamento, da sua postura, da sua importância dentro da equipe cirúrgica. Mais uma vez, é isso que você vai aprender dentro do método FTM. E por último, e talvez mais importante, vem o diferencial, o terceiro pilar, que é o mercado. E esse é o grande diferencial, porque imagina que você terminou o seu curso e você está pronto para procurar o seu primeiro emprego. E o que você faz? Você procura no Google, no Cato, no InfoJobs, no LinkedIn. Raramente você vê anúncios nesse tipo de sites oferecendo uma vaga do instrumentador cirúrgico. Então você provavelmente vai ser refém de aguardar uma vaga ou de ser indicado por alguém. Aqui, depois de você aprender o fundamento e a técnica e receber o seu certificado, você vai ter um módulo totalmente voltado para o mercado, onde a gente vai te dar uma mentoria com toda a orientação para se posicionar no mercado e conseguir o seu primeiro emprego. Como fazer o seu currículo, como fazer a sua carta de apresentação, como se preparar para uma entrevista de emprego, como mapear locais onde você pode conseguir o seu primeiro emprego, inserção em grupos e comunidades, contato com outros profissionais, com hospitais, com equipes, com cirurgiões. Você monta um mapa completo com um plano de tarefas e ações que você tem que desempenhar, e cada uma dessas tarefas e ações vai te aproximar cada vez mais do seu emprego. Eu não vou te dar o seu primeiro emprego, mas eu também não vou te largar quando você terminar o curso. Eu vou te ajudar no passo a passo, vou conferir, vou tirar as suas dúvidas. Isso tudo para que você esteja o mais pronto possível na hora da busca do seu primeiro emprego. E também para que você consiga acessar as oportunidades de forma rápida. Então, você percebe que o problema não é falta de oportunidade, na verdade é uma falta de planejamento, uma falta de estratégia e até uma falta de orientação e suporte. Consegue perceber a diferença? E é aí que vem a pergunta mais importante. Quanto vale para você ter a sua própria renda na área da saúde? Isso com estabilidade. E ser chamado pelo nome por uma equipe, ter um local de trabalho, fazer parte de uma equipe ou de um hospital, usar um jaleco, uma roupa privativa com segurança, saber realmente o que você está fazendo, saber qual é a diferença que você faz dentro daquela equipe, porque na verdade é disso que a gente está falando. Mas
mas a gente também tem que trazer isso para o racional. R$ 1.500 é menos do que um mês mal remunerado em um emprego informal. É menos do que o custo de ficar parado. E é muito menos do que o custo emocional de frustrações. E diferente de cursos superficiais, aqui você tem o método completo. E agora que você já entendeu a lógica, deixa eu te mostrar como aprofundar isso. A formação de instrumentação cirúrgica do zero ao trabalho é estruturada em 4 módulos completos. Você recebe videoaulas completas, material em PDF, acesso vitalício, certificado com validade em todo o território nacional, suporte humanizado via WhatsApp e a mentoria por 12 meses após o término do curso. Além disso, ainda tem vários bônus. Você vai receber um guia de cirurgias por inteligência artificial e esse guia ele é simplesmente fantástico porque quando você for chamado para uma cirurgia e você não souber qual é essa cirurgia, qual o posicionamento do paciente, os principais materiais que serão usados nessa cirurgia, você pode simplesmente perguntar para esse guia de inteligência artificial e ele vai tirar todas as suas dúvidas a respeito dessa cirurgia. Além disso, você tem um e-book com um guia das melhores especializações para você seguir e você também vai ter acesso a uma lista com acesso a grupos e vagas e oportunidades. Isso tudo com um investimento de R$ 1.449 à vista ou em 12 vezes de R$ 149,86. Isso sem promessas exageradas. Se você entender que um instrumentador iniciante ele pode receber 100, 200, 500 reais por cirurgia, esse valor mensal vai se tornar irrisório. Então esse preço ele é relativamente baixo de acordo com todo o retorno que ele pode te proporcionar. Além disso, você tem uma garantia incondicional de até 7 dias. Ou seja, você entra, você estuda, você avalia e se não fizer sentido para você, você tem o seu dinheiro de volta. Simples. O risco é zero. O link para você acessar tudo isso que eu tô falando tá aqui na tela e você vai ter o acesso imediato. E agora que você já entendeu tudo isso, você tem 3 opções. Você ignora, deixa a oportunidade passar e segue a vida, sabendo que poderia ter feito algo diferente. Você pode tentar por conta própria, o que é totalmente capaz e totalmente possível. Mas provavelmente sem orientação, você vai demorar muito mais tempo para chegar ao seu objetivo. E a terceira opção, você pode acelerar o processo, pois além do método que vai te ajudar com tudo isso, você também vai ter alguém que já passou por esse processo. Eu atuo na área há 18 anos, eu já passei por todo esse processo, eu já ajudei alunos a passarem por esse processo também. E eu vou te ajudar acelerando essa jornada sem precisar cometer os mesmos erros que eu cometi no passado. Se você está cansado de continuar estudando e se sentindo inseguro, se você quer parar de depender financeiramente de alguém, se você quer usar um jaleco com orgulho e com segurança, essa é a sua oportunidade. O centro cirúrgico, na verdade, não é para poucos, ele é para quem está preparado. Clique no botão abaixo e comece hoje mesmo a construir a sua carreira como instrumentador cirúrgico. O primeiro trabalho ele começa com a decisão certa. E essa decisão pode ser agora.